Bom, hoje é uma terça-feira chuvosa, de feriado. Eu não sei se foi uma ideia muito boa eu sair de casa, mas se eu ficasse em casa hoje, eu já tinha ficado em casa ontem, o dia inteiro. Se eu ficasse em casa hoje o dia inteiro de novo, eu ia entrar em depressão. Ver se consigo gravar um videozinho ali. Hoje é feriado e pra variar eu não sei qual feriado que é. Eu sei que o feriado que teve na quinta-feira foi o dia da consciência negra. Mas acho que não vai dar pra eu gravar nada aqui porque o pessoal tá dormindo ali. Acho que eu vou descer, vou ver se eu consigo gravar ali embaixo. Eu sei que na quinta-feira foi o dia da proclamação da independência, né? Hoje eu acho que é dia da consciência negra. Aí eu resolvi vir aqui fazer uma caminhada, gravar um vídeo também pra falar sobre umas ideias que estão na minha cabeça já tem um certo tempo. Mas assim que eu botei o pé na rua, a chuva começou a engrossar. Aí eu já comecei a pensar que foi uma má ideia ter saído de casa. Mas sei lá, depois que eu tomei o café da manhã, eu fiquei pensando, porra, se eu passar mais um dia inteiro dentro de casa, aí fudeu, cara. Porque eu tenho um problema sério com depressão. Eu entro numa tristeza muito profunda, de uma maneira muito rápida, sabe? De maneira que se eu ficar 2 dias seguidos dentro de casa, ainda mais se forem dias assim, chuvosos iguais a esse, sem nenhum centavo no bolso, aí realmente é uma coisa muito complicada. Bom, eu tô com um pensamento na cabeça que eu já tô tentando colocar ele no papel já tem um tempo, mas até agora eu não consegui. É sobre a essência da nossa realidade aqui. Que nós estamos todos conectados. Essa é uma frase até clichê, mas é verdade, né? Nós estamos todos conectados. A gente partilha de uma grande internet psíquica, batizada pelo Jung de inconsciente coletivo. Então, de certa maneira, nós estamos todos conectados. E se nós estamos todos conectados, o que acontece com a parte afeta o todo. Ou seja, o que acontece com uma pessoa influencia toda a coletividade humana. Ou seja, se eu aqui no Brasil, sei lá, sofro uma facada, o meu sofrimento é espalhado para todas as pessoas do planeta. Ou seja, aquelas pessoas que estavam dormindo ali naquele lugar são mendigos, são sem teto. Logo, o sofrimento daquelas pessoas está se esparramando para cada pessoa desse planeta, pois existe uma teia que conecta tudo e todos. Então esse é um dos motivos porque às vezes a gente é tomado por uma tristeza inexplicável, sabe? Às vezes está tudo certo, a gente está com dinheiro no bolso, comida no prato, tá tudo relativamente bem, mas ainda assim nós sentimos um aperto no coração. A gente está lá numa tarde, sei lá, de domingo em casa,
de boa, assim, sem ninguém pra encher o saco, tá tudo legal. Aí de repente você começa a sentir uma angústia indizível. Você se pergunta, caralho, da onde que tá vindo esse sentimento, da onde tá vindo essa coisa esquisita? É de alguma pessoa que tá sofrendo por aí. Então, quando a humanidade finalmente perceber que todas as pessoas estão conectadas e o que acontece com um afeta todos, então nós talvez começaremos a construir uma civilização mais fraterna, uma fraternidade humana. Porque a única maneira de nós estarmos realmente bem é quando todos estiverem realmente bem. E para isso acontecer, obviamente que nós teremos que viver de um modo totalmente oposto ao modo que nós vivemos atualmente, né? Que é um modo baseado na violência, na competição, baseado na falta, no medo, no desespero, na escravidão. Então, esse nosso modo de vida sempre vai gerar sofrimento para alguma pessoa. No nosso caso, a maioria das pessoas sofrem, sabe? Enquanto uma elite domina. Só que até mesmo essa elite sofre. Porque, querendo ou não, eles estão conectados ao inconsciente coletivo planetário. Eles estão ali, como eles são seres humanos, como eles estão dentro dessa criação, eles também estão conectados a essa internet que conecta tudo e todos. Então, acho que já passou da hora da gente começar a pelo menos cogitar de estabelecermos um outro tipo de sociedade, cara. Algo mais inteligente, entendeu? Então, também tem uma outra questão. Se nós estamos todos comungando de uma internet em comum, nós podemos fazer tudo o que essa conexão permite, né? Essa conexão ela permite trocas de informações e ela é essencialmente uma conexão psíquica, é uma internet coletiva mental, é uma rede onde todas as mentes estão plugadas e compartilhando informações entre si. Aí eu vou relatar um caso que me aconteceu recentemente, que eu estava conversando com o meu irmão sobre alguma coisa relacionada também à sociedade, à civilização e tal. Aí eu dei a ele para explicar melhor sobre o que eu estava tentando transmitir. Aí eu dei o exemplo da sociedade das formigas, o modo como que as formigas vivem, como que os insetos vivem. Que elas estão ali, né, trabalhando em comum para uma coletividade, né? Você jamais vai ver uma formiga acumulando riqueza somente para si mesma, entendeu? Você nunca vai ver uma formiga construindo um formigueiro só para ela. Você nunca vai ver uma formiga carregando folha, arrastando grãos, gravetos e juntando tudo só para si. Ou seja, as formigas elas estão ali trabalhando para um bem comunitário, sabe? Elas têm muito mais do que nós humanos esse senso de que todos estão conectados. E se tiver uma única criatura que esteja passando alguma necessidade, o sofrimento daquela criatura será automaticamente transferido para toda a coletividade. Então, as formigas elas trabalham para isso, entendeu? Para gerar um bem-estar comum para todos. Então, cada formiga ela possui esse senso intrínseco de que elas têm que trabalhar assim, cada uma cumpre com os seus deveres,
mas o aproveitamento desses deveres vai para a coletividade toda, entendeu? Ou seja, você vê uma formiga carregando folha e levando para o formigueiro. Ela está fazendo aquele trabalho dela não somente para ela, mas para o todo, para a coletividade dela inteira. Ou seja, nunca vai faltar folha para nenhuma formiga, porque todas as formigas sabem que elas têm que pegar, que todas as formigas sabem que cada formiga tem que fazer a parte dela em contribuição ao todo. Isso é algo muito natural, né? Que acontece com as formigas, sabe? Cada formiga faz a sua parte em contribuição à coletividade inteira das formigas. E nenhuma formiga fica questionando, eu estou trabalhando mais do que ele, então eu preciso mais do que ele. E não existe essa coisa de ter alguma formiga que não esteja fazendo nada. Alguma formiga que está ali parada, só sugando, parasitando todas as demais formigas. Não acontece isso. São unanimemente todas as formigas trabalhando para um bem comunitário. E aí eu tava falando isso com meu irmão, né? Tentando exemplificar esse conceito de fraternidade humana. Aí, depois de um certo tempo, no mesmo dia, assim, acho que não passou nenhuma hora, o meu cunhado apareceu lá em casa, né? E ele começou a falar sobre essa mesma coisa que eu tava falando com meu irmão. Falando sobre o mesmo exemplo das formigas, né? Falando, a formiga é um ente que trabalha pro todo, cada formiga trabalha pro bem comunitário, da sua coletividade. Aí a gente comentou, caralho, a gente tava conversando sobre exatamente isso agora há pouco. Que coincidência, né? Mas na verdade não era coincidência. O que aconteceu foi que o meu cunhado, ele captou uma informação que estava partilhada na rede aí. Ele captou com a mente dele uma informação psíquica que eu e meu irmão, com a nossa conversa, a gente colocou na nossa rede compartilhada mental. Aí o que aconteceu foi que o meu cunhado, com a mente dele, ele captou essa informação, absorveu pro psiquismo dele, né? A mente dele processou aquilo. E aí ele pegou, né? Ele pegou um arquivo que eu e o meu irmão colocamos na nossa rede compartilhada, né? Ou seja, existe uma rede mental compartilhada entre toda a humanidade, só que no momento essa rede, a maioria das pessoas não faz ideia da existência dessa rede, né? Por isso que é uma rede inconsciente, é o inconsciente coletivo. Mas a partir do momento em que a humanidade tomar ciência da existência dessa rede e aprender melhor como usufruir dessa rede, então o inconsciente deixará de ser inconsciente e passará a ser consciente coletivo. Consciente coletivo, que será uma internet mental onde deliberadamente cada ser humano vai inserir um arquivo mental ou outro e deliberadamente cada ser humano vai captar esse arquivo, entendeu? A gente já faz isso. Desde que surgiu a humanidade, a gente faz isso absolutamente todos os dias. Mas quando a gente realmente compreender a existência e o funcionamento dessa rede mental compartilhada, nós vamos fazer isso de forma deliberada. Nós vamos conscientemente fazer upload de arquivos mentais e download de arquivos mentais. Agora está passando um avião ali, deve estar indo lá para o aeroporto Santos Dumont. O aeroporto Santos Dumont fica aqui do lado. Cara, essa profissão de piloto de avião é uma coisa que eu jamais gostaria de ser, cara. Por mais que tenha um salário bom, porra, jamais gostaria de ser. Porque é algo muito delicado, né? Você tá ali carregando vidas, cara. E no avião é foda, qualquer coisa que sai ali do detalhe
qualquer coisa que dê errado, fudeu tudo. Morre todo mundo e a culpa vai ser do piloto, pra sempre. Ninguém vai pensar se o engenheiro tava não sei o que e tal. Se haver algum erro na parte elétrica do avião, a culpa cai sempre pro piloto. Eu já tô aqui falando, né, pra caralho, e não trouxe nem água. Deveria ter trazido uma garrafinha d'água, mas não trouxe. Pra variar, não tenho nem um centavo pra comprar, nada pra beber. E agora estão chegando 2 pessoas aqui, né? E aí, o que eu tava falando é isso, né? Sobre o inconsciente coletivo, que é uma internet mental onde todos os seres humanos compartilham as suas informações psíquicas. Só que no momento isso acontece de maneira offline, digamos assim, de maneira inconsciente. Por isso que foi batizado como inconsciente coletivo, porque é uma internet que a gente usa, mas a gente não está ciente da existência dessa internet. E a gente ainda está bem no início de compreender como é que é o funcionamento dessa internet. Bom, vou dar mais uma caminhada aí, ver se eu consigo subir ali naquele caminho. E esses dias eu estava lendo, né? Terminei de ler um livro do Dostoiévski que se chama Noites Brancas. E ele escreve muito bem, né? A escrita dele é uma coisa muito certeira. Dostoiévski tem uma narrativa incrível, ele te prende desde a primeira frase. E logo desde o início eu já sabia sobre o que aconteceria no final do livro. Porque é um livro que ele fala sobre uma mulher que ele encontra chorando perto de uma ponte, assim, num lugar meio abandonado. Aí ele fica se perguntando, né, por que essa mulher tá chorando e tal. E passar por um lugar aqui que tá meio molhado. E aí ele fica se perguntando por que a garota tá chorando e tal. E ele fica se perguntando se ele deve ou não consolar essa garota. Aí ele fica pensando, devo ou não devo falar com ela? Devo ou não devo falar com ela? Aí ele se pergunta tanto que a mulher vai embora e tal. E durante o caminho ele vai seguindo ela. E durante esse caminho aparece um sujeito que tenta pegar essa mulher à força no meio da rua, porque era tarde da noite já. E ela estava andando por um local perigoso. Aí o Dostoiévski ele vai lá e salva a garota. Ela fica muito grata, né, com ele. Ela agradece e tal. Aí eles iniciam um diálogo. Aí ele começa a falar, pô, o que foi que você tava chorando lá e tal. Pensei em falar contigo, te consolar um pouco, mas eu fiquei sem saber o que falar contigo, o que falar pra você. E aí ela não quis falar, né? Ela não quis falar o que foi que tinha acontecido e tal. Aí eles começaram a ficar conversando lá. Aí o Dostoiévski, como era um cara extremamente solitário, ele achou aquilo o máximo, né? Ele achou aquilo ali um máximo. Ele estava em estado de graça só pelo mero fato de estar conversando com uma mulher bonita, né? E ele se apaixonou por ela perdidamente. Ele se apaixonou pela garota. Aí na noite seguinte eles se encontraram de novo
naquele mesmo local, naquele mesmo horário. E na outra noite se encontraram e tal. Aí num desses encontros eles começaram a contar sobre particularidades das vidas deles. Aí a garota, ela falou, né, porra, eu tô perdidamente apaixonada por um cara e ele fez uma promessa de se casar comigo, mas depois que ele fez essa promessa, ele viajou para uma cidade, prometeu que ia voltar para me buscar. Ele viajou para uma cidade e prometeu se estabelecer por lá primeiro, para depois me chamar para voltar para me buscar, para se casar comigo e pra gente morar junto. Aí quando ela contou isso, o Dostoiévski ficou desiludido, né? Porque ele estava ali alimentando a esperança de estabelecer um relacionamento mais íntimo com aquela garota. E o modo como ele narrou isso, né, na literatura, foi uma coisa muito interessante, porque isso poderia ser apenas um livro de merda, sabe? Um livro de romance barato. Mas o modo como ele escreveu isso, porra, foi algo genial. Aí ele ficou desiludido por causa dessa questão, né? Porque ela já estava comprometida com outro cara. Mas só que ele não falou nada. E também ele nem se confessou apaixonado. Ele deixou a coisa ali toda subtendida, tentando manter a imagem de somente amigo, né? A imagem que eles eram somente amigos. Aí beleza. Aí ela começou a pedir ajuda para ele, para que ele passasse a investigar o porquê do cara estar demorando tanto para voltar e levar ela e casar com ela. Aí ele falou, beleza, eu topo. Aí ele começou a dar uma investigação e tal. Aí depois de um certo tempo, eles deduziram que esse outro cara ele jamais voltaria, que já tinha esquecido a garota completamente. E ele falou, melhor você seguir a sua vida, porque tudo indica que esse cara te esqueceu, te deu um pé na bunda, não quer saber de nada contigo. Aí ela ficou muito triste. O Dostoiévski consolou ela, né, como um pseudo bom amigo. E aí ele resolveu se confessar apaixonado por ela, né? Aí ele se confessou apaixonado por ela e ele perguntou se não havia nenhuma chance deles começarem a namorarem, a estabelecer um relacionamento mais íntimo. Aí ela falou, eu confesso a você que eu gosto muito mais do outro cara do que de você. Mas como é só isso aí que tem, como não há outra opção, então eu aceito sim namorar contigo. Só que na mesma noite em que eles começaram esse namoro, o outro cara apareceu. E no exato momento que o outro cara apareceu, ela largou o Dostoiévski imediatamente e foi correndo para os braços do outro cara e se entregou para outro cara e foi embora com outro cara. Aí o Dostoiévski ele ficou pasmo, né? Ficou sem entender nada. Ficou triste pra caralho. Mas depois de um tempo ela enviou uma carta pro Dostoiévski se desculpando, falando, pô, não deveria ter feito isso, mas saiba que eu me apaixonei por ele muito antes de ter começado a gostar de você, mas apesar de tudo você
terá sempre um espaço dentro do meu coração. E o cara completamente desiludido, tava numa fossa muito profunda. E aí ele enviou uma carta para ela, né, respondendo. Falou assim: ah, tá, beleza, siga a sua vida, seja feliz aí. E muito obrigado pelo momento de felicidade que você me proporcionou. Porque antes dela ir com o cara, ela deu um beijão no Dostoiévski. E eu tô fazendo uma coisa não muito interessante aqui. Tô caminhando com a porra do celular na mão, falando, sabe? Deveria ter parado em algum lugar mais reservado. Bom, mas aí ele escreveu uma carta e respondeu para ela: tudo bem, siga aí a sua vida adiante, seja feliz e tal. E obrigado pelo momento de felicidade que você me proporcionou. Aí ele encerra o livro com uma frase muito verdadeira, né? Escreveu assim: pois basta um momento de felicidade para fazer a vida inteira valer a pena. Aí, porra, isso é muito verdade, né? Porque bastou um momento de felicidade realmente pra fazer tudo valer a pena, sabe? Deixa eu ver se eu acho algum lugar pra sentar aqui. Um lugar reservado. Só tô aqui com o celular na mão filmando porque já vim aqui tantas e tantas vezes que ficar com o celular nem perco nada. E aí, quando eu terminei de ler esse livro, eu falei: eu já sabia que ia terminar assim. Desde o primeiro momento em que ele encontrou essa garota, eu já sabia como iria terminar. Mas não por conta do livro ser banal. Não, o livro é muito interessante. Mas eu já sabia por conta da conjectura da situação que ele se encontrou. E aí eu fiquei pensando, né? Por que as pessoas têm tanta necessidade de... Eu fiquei me perguntando por que as pessoas têm tanta necessidade em terem um relacionamento afetivo, assim, de namorado e tal. E aí eu fiquei pensando, né? Aí quando eu terminei de ler o livro, eu falei: eu já sabia que ia terminar assim, pô. Sabe? Porque, porra, as mulheres, elas possuem uns códigos específicos que quando você aprende a ler esses códigos, você decifra qualquer situação em que elas estejam. Você sabendo ler esses códigos, você interpreta qualquer situação onde haja alguma mulher inserida. São certas palavras, são certas desculpas, certos trejeitos, são certas atitudes. Esses são os códigos. Quando você aprende a ler esses códigos, você já sabe tudo o que vai acontecer e como que isso vai acontecer. Como que esse acontecimento irá se desenrolar. E foi isso que eu fiz na leitura lá do livro. Se chama Noites Brancas, do Dostoiévski. Porque dizem que as mulheres são um mistério, mas não são totalmente um mistério. Você sabendo interpretá-las, você decifra qualquer mistério.
E a interpretação tem a ver com esses códigos aí. E uma outra coisa sobre a natureza da mulher é que a mulher, ela não possui uma linha reta, sabe? A natureza feminina é uma natureza de oscilação. A mulher, ela varia muito de temperamento, de momento a momento. No momento está de um jeito, no outro momento está do outro, no outro momento está do outro. Durante um dia, a mulher, sei lá, a maioria das mulheres tem 5 temperamentos assim diferentes num dia ou na mesma hora, assim. Isso acontece principalmente porque as mulheres, elas são regidas pela lua, né? E a lua, ela troca de signo a cada 2 dias. Mas também tem alguma outra coisa aí também. O homem já é mais estável nesse sentido. E depois que eu li esse livro eu fiquei me perguntando, né, se seria bom pra mim se eu tivesse alguma namorada, tivesse uma esposa. Porque isso é algo que eu nunca tive a menor vontade de ter, sabe? Os meus pensamentos sempre estiveram muito distantes dessa coisa de namoro, de relacionamento. Nunca nem pensei sobre isso. Claro que eu gosto de mulher, né? Mas eu não tenho muito saco, não tenho muita paciência pra conviver com mulher, cara. Principalmente por causa dessas coisas de temperamento, sabe? E as mulheres, elas se estressam por umas coisas que eu não consigo entender, sabe? Você olha assim pra mulher e pensa, porra, por que ela se estressou por isso? Porra, há 5 minutos atrás ela tava de uma forma completamente diferente. Por que ela mudou tão bruscamente num período de tempo tão escasso? Então eu não tenho saco pra isso, sabe? Eu não tenho cabeça pra isso. Por mais que eu goste da mulher, eu não tenho saco pra isso. Tem homem que tem, sabe? Tem homem que fica, meu amor, não sei o que, eu vou fazer isso por você, eu te amo muito, E eu vejo muita mulher sapatear em cima desses caras assim, sabe? Claro, eu gosto de mulher. Vou confessar um pensamento muito machista que eu tenho sobre isso, mas se eu falasse qualquer outra coisa seria mentira. Mulher pra mim é só pra levar pra cama e acabou. É só pra levar pra cama e acabou, nada mais além disso, cara. Só pra meter ali, sentir prazer carnal, gozar e nada mais além disso. Com certeza isso é um pensamento machista, mas é assim que eu penso, sabe? E acho melhor eu terminar esse vídeo por aqui. É nóis. Tem um filho da puta ali me vigiando. Deixa eu dar um migué aqui. Aqui é um lugar que tem muito viado, cara. Já acho que umas 2 vezes que eu fui no banheiro público e eles me interceptaram. Eles também possuem códigos. Geralmente é perguntando se o banheiro tá limpo. É fazendo algum comentário a respeito da limpeza do banheiro. E dependendo da resposta que você dê, o cara interpreta se você tá afim ou não. E eu corto logo. Eu já tô dando mole. Já tô dando muito mole com esse celular aqui. A minha intenção quando eu peguei essa porra pra gravar era pra ficar naquele lugar lá onde eu tava no início do vídeo. Queria ficar ali gravando. Mas cheguei lá, tinha uns mendigos dormindo, pô. Esse país de merda. País de miséria, de desgraçados, mano.
cidade também é uma cidade de merda. Um bando de miserável, faminto. A população entregue à própria sorte, mano. A merda de lugar isso daqui. Só tô aqui mesmo porque eu não tenho onde cair morto. Se tivesse qualquer condiçãozinha financeira melhor, já teria metido o pé há muito tempo. Bom, vamos caminhar aqui pelo caminho de Buda. E uma outra coisa que eu ando sentindo também, que eu ando constatando sobre mim, é que eu não tenho mais saco, para ser humano, cara. Eu não tenho mais cabeça para lidar com o ser humano. Isso, a cada dia que passa, tá ficando cada vez mais dilatado em mim, sabe? Aonde eu vou tem um ser humano. Em cada canto que eu vou tem um ser humano. Não sei se isso é coisa de misântropo, mas a verdade é que isso tá acontecendo comigo, que eu não tenho mais saco pra ser humano, cara. Aonde eu vou tem um ser humano e todos os seres humanos são iguais, são idênticos, se comportam da mesma forma e eu não aguento isso. E por essas e outras que eu constato que a Terra é um planeta prisão. Passando mais um avião aqui nessa porra. Porque a época de fim de ano é alta temporada, né? O pessoal tá vindo passar férias aqui na detestável cidade do Rio de Janeiro. Uma merda de lugar isso daqui, mano. Que aparece, sei lá, nas novelas da Globo e tal. É apenas uma fração infinitesimal dessa cidade. Aquilo ali, as praias, Copacabana, Barra da Tijuca, Ipanema, é uma fração infinitesimal dessa bosta aqui. 5% do Rio de Janeiro é aquilo que você vê na TV e nos cartões postais. O restante, 95% é Síria, Afeganistão, Irã, Iraque, faixa de Gaza, Kuwait. É o Oriente Médio puro, meu amigo. O lugar que eu moro então é idêntico à Síria. É igualzinho à Síria, não tem quase nenhuma diferença não. Só o idioma, né? Fala português. É um Oriente Médio essa porra aqui, mano. É um Oriente Médio com praia, né? Com praia. Eu tô molhando o meu tênis completamente aqui no gramado. E por essas e outras é que eu, a cada dia que passa, eu fico cada vez mais convicto da certeza de que a Terra é um planeta prisão. E é uma prisão acima de tudo mental. É um planeta prisão, não tem outro termo, sabe? Primeiro porque a gente está aprisionado dentro de um corpo, né? Tem esse corpo aqui. Sem esse corpo a gente não... Não é sem esse corpo. Sem esse corpo a gente consegue viver de uma forma infinitamente mais liberta. Então, com esse corpo a gente fica totalmente cerceado. Tem que beber água, tem que ingerir alimento, tem que ir no banheiro. E outra coisa que eu não tenho mais saco é pra esse corpo aqui, sabe? Não tenho saco pra corpo físico, velho. Quero logo perder esse corpo e alcançar outros estados de existência. Um pouco mais libertos, talvez. E eu cometi um erro de ter vindo caminhar aqui nessa grama, porque a grama, além de tá meio alta, ela tá molhada. Meu tênis ficou encharcado aqui. Deveria ter caminhado pela trilha, que tem ali uma trilha. E em
meio a tudo isso, tô aqui, né? Sem nenhuma perspectiva de vida, perdido como sempre. Desde que eu nasci eu tô perdido, desde criança. Sem emprego, sem dinheiro. Graças a Deus eu tenho saúde, né? Graças a Deus, isso daí eu não posso reclamar não. Mas tenho algo pra comer, né? Tenho um teto, mas nada mais além disso. E aí, já são 40 minutos de vídeo. Talvez eu encerre o vídeo aqui. Deveria encerrar o vídeo por aqui. Senão vai demorar uma eternidade pra colocar no YouTube. É isso que eu vou fazer, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Falou.